Estamos na campanha Meus Projetos de Conquistas para 2011, ano da grande colheita. Naquele mesmo ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Entre em 2011 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes colheitas. Campanha Meus Projetos de Conquistas para 2011, ano da grande colheita. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2011, ano da grande colheita. Ministério Mudança de Vida, há 14 anos, levando vida a toda a gente. Primeiro Samuel 13, 19 a 22. Caso não consiga achar, um obreiro pode apoiar. Primeiro Samuel 13. Vamos ver. (19 a 22). Nós vamos, depois vamos passar por 14, e vamos lendo e dando uma paradinha para comentar e entender bem o que Deus tem para nós. Amém? Podemos ir? Ok? Ok. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foice. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas, diga comigo, nenhum. De novo, nenhum. Ok. Soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Então, só um momento. Olha bem, quando o Saul não era um homem que andava na direção de Deus, já tinha andado, mas foi se perdendo. O inimigo foi ganhando força. E você vê que, às vezes, olha a situação em que Israel ficou. O exército inteiro não tinha uma espada na mão. Porque os filisteus subjugaram de tal maneira Israel, teve uma força tão grande sobre Israel, que não deixou um ferreiro lá. Certamente capturaram, mataram, tiraram, levaram para eles. Até para afiar as ferramentas de trabalho, eles tinham que ir até um ferreiro filisteu
e pagar uma nota. 8 gramas de prata e 4 por cada ponta das ferramentas de trabalho. Então, a situação deles era grave. Um exército sem espada. Só você analisar. Um exército sem arma. Um soldado, por mais bem treinado que ele seja, ele precisa de arma, de armamento. Ele precisa. É igual nós. Como é que a nossa vida pode prosperar e ir além se nós não consultarmos a palavra? A Bíblia diz que a Bíblia diz que a Bíblia é a nossa espada, é a nossa arma de guerra. Um cristão sem a palavra de Deus não tem. Cadê o cristão? Não tem cristão. Como é que faz? Como é que você pode seguir o cristianismo, viver o cristianismo, andar em retidão, conhecer, manifestar a fé sem a palavra de Deus? Não tem. Eu preciso da palavra. Tanto é que quando acontecer o arrebatamento da igreja, e que vencer os primeiros 3 anos e meio, e entrar nos outros, que serão 7 anos de grande tribulação, o que nos últimos 3 anos e meio o anticristo vai fazer? O governante mundial, que vai ser contra tudo que se relaciona a Cristo, confiscar as Bíblias. Porque sem a palavra de Deus, não há manifestação de fé. Você precisa da palavra. Então, o que é um exército sem espada? Então, os filisteus foram espertos, olha a arma deles. Foram tendo poder de tal maneira, não deixou um ferreiro. Então, afiar a um preço absurdo as ferramentas de trabalho, eles até afiavam. Mas afiar espada era demais, né? Então, não afiavam. Então, ninguém tinha espada. A não ser o Saul e o Jonatas. Então, olha a situação. E muitas vezes, uma pessoa, e nós vamos ler o resto, você vai entendendo. O diabo vai trabalhando para deixar uma pessoa sem saída. Ele vai trabalhando para deixar uma pessoa sem saída. Sabe aquele negócio de tentar quebrar as pernas da pessoa de todas as maneiras? Puxar o tapete dela de todas as formas que puder? Podar ela mesmo. Eu vou tirar isso aqui para impedir ela de ter aquilo. Porque sem espada, deixava o exército de Israel muito fraco, impotente. Então eu vou cortar isso, eu vou cortar isso, eu vou cortar. Vai cortando. Quantas vezes o diabo entra com toda a força para podar a gente, usando pessoas, usando um filisteu qualquer aí? É um chefe, é no trabalho, às vezes é na família, para poder ir cortando, podando, impedindo, bloqueando a sua passagem, te impedindo de avançar, tirando as suas armas. E foi isso que os filisteus usaram. Tiraram todos os ferreiros. Não tinha. Então, quer afiar suas ferramentas de trabalho? Vem aqui, paga uma nota. Quem pode pagar, afia. Que não pode, que fique sem. E com isso, não tinha espada. Não tinha arma de guerra. Só Saul, imagina só. Só Saul e Jonatas com a espada. Então, havia um controle do inimigo. E às vezes o inimigo vai trabalhando para ter o controle sobre a pessoa. Então, preste bem atenção nisso. Dá uma olhada se ele não está rodeando para assumir o controle da tua vida. Para tirar as suas armas, para impedir você de lutar, impedir você de avançar. Aí, vamos seguindo. Agora eu leio o 23, depois entro para o 14, do 1 ao 14.
Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Miquimais. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou a seu pai. Saul estava sentado, diga comigo, sentado, debaixo de uma romanceira. Diga romanceira. Guarde isso. Na fronteira de Gibeá, em Migron. Com eles estavam uns 600 soldados, mas sem espada, sem arma. Entre os quais Aias, que levava o colete sacerdotal, ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Imagine um penhasco íngreme. Tem dia que está difícil para alguns subir uma escada, uma escadaria maior. Então imagina um penhasco íngreme. Sabemos que escaladores são pessoas que têm uma força e um preparo físico incrível, porque senão não escala. Eu não sei se tem algum escalador aqui e certamente sabe, mas mesmo que não tenha um escalador aqui, as pessoas sabem que escalada é um tipo de esporte que requer um preparo físico incrível, porque demanda muita força, você precisa de muita força. E equipamentos de proteção e de segurança, N. As pessoas, hoje em dia, está na moda fazer escalada. Então, tem academias que têm paredões que preparam a pessoa, mas ela está com todo um equipamento de segurança. Porque não é fácil escalada. Escalar morros, montanhas, não é fácil. Então, em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar 4 para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco de cada lado, íngreme, que se chamava Bozés e outro Sené. Havia um penhasco no norte, na direção de Miquimais, e outro ao sul, na direção de Geba. Então, um penhasco para tudo quanto é lugar. E esse que ele tinha que escalar era íngreme. Estava bem na vertical. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor. Vamos juntos, pois nada, de novo, pois nada, pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixemos que nos avistem. Se nos disserem, esperem aí, até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem, subam aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Olha só, hein? Só 2. Só um tinha arma, uma espada. Então os 2 se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Olha o tom deles. Sempre voltado para a humilhação, quer dizer, nós temos o controle. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui e lhes daremos uma lição. Quer dizer, vamos matar vocês, mostrar o que vocês estão fazendo aqui.
Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, vamos juntos, siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Só tinha ele e o escudeiro. Israel. Como se tivesse um exército inteiro. Jonatas escalou, diga escalou, o desfiladeiro, usando as mãos e os pés. Tem algum equipamento de segurança aqui? Como não? Vocês não leram isso? Escalou com todo um equipamento de segurança e proteção, de primeira. Não está escrito na sua Bíblia? Não é possível. Não é possível. Não é de ver que ele só usou as mãos e os pés? As mãos e os pés para escalar um penhasco íngreme. E o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e o escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Mas vamos seguir, porque daí completa o raciocínio. Então caiu terror sobre todo o exército. 2 homens, só um tinha espada. Caiu terror tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam no destacamento e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. De onde o Saul estava, ele começou a ver os filisteus correndo para tudo quanto era canto. Aí parou e perguntou. Então Saul disse aos seus soldados: contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram isso, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aias: traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas, desculpe. Enquanto Saul estava com os sacerdotes, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo, cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Olha o que eles encontraram. Encontraram os filisteus em total confusão. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus, não pode ter. Desde os tempos da Bíblia tinha traidor, tem que ter hoje também, entendeu? Desde aquela época. Peraí, os filisteus estão ganhando. Eu vou para o lado de lá. Então, foram para lá. A hora que viram que os filisteus estavam perdendo, correram tudo para o lado de Israel. Esse tipo de gente não vence. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus, e com eles tinha ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Olha só o movimento que foi acontecendo. Quando todos os israelitas, porque não é só isso, quando todos os israelitas que haviam se escondido, porque tinha uma turma escondida também, que haviam se escondido nos montes de Efraim, ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha. Agora tiveram coragem, perseguindo-os. Assim, vamos juntos, assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. E a batalha se espalhou, para além de Bet-Aven. Ok. Pode baixar, por gentileza. Isso são histórias verídicas que o Senhor deixou para nós, para abrir o nosso entendimento sempre. Você vê que às vezes as situações vão chegando até nós para nos deixar sem saída. E o diabo usa pessoas, situações, para tentar nos atar. E o que acontece com muitos? Deixa que
que aquelas algemas sejam colocadas e ele fica algemado. O que o Saul estava fazendo? Estava debaixo de uma romanceira. Ah, não tenho o que fazer, não é? Não temos espada, não temos ferreiro. Ah, não tenho o que fazer, ficar aqui debaixo da romanceira. O que o Jonatas, você vê que tudo é espírito. A pessoa precisa ter espírito. Pessoas que têm um espírito diferente, uma visão diferente. Pessoas que têm uma ideia diferente sobre as coisas. Pessoas que não aceitam ser algemadas pelo diabo. Pessoas que se revoltam contra as situações que estão vivendo. Quando ela olha e diz assim, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou ficar desse jeito. Eu não vou parar por aqui, não. Eu não vou ficar debaixo da romanceira esperando as coisas caírem do céu, acontecendo nada. Eu preciso agir. Jonatas, quando viu aquela situação, ele se deu conta que era necessário agir. E quando uma pessoa é tocada pelo Espírito, Deus a está impulsionando, haja. E ela diz, é isso mesmo. Eu não vou ficar aqui parado esperando, atado. Eu não tenho ferreiro, eu não tenho água, eu não tenho isso. Eu vou agir. E o Senhor vai ser comigo. Para chegar até um acampamento filisteu, ele precisava escalar um penhasco. Muitas pessoas, quando ele tem que encarar um desafio, ele tem que vencer e ir contra uma determinada situação, ele já olha para a dificuldade de tudo aquilo. Eu até queria ir lá, mas tem um penhasco aqui. Escalar esse penhasco. Eu penso que uma das coisas que mais tem que entrar na tua cabeça é que muitas pessoas, quando ele olha para o penhasco, ele já desiste. Não dou conta de escalar isso aqui, não. Não dou conta de enfrentar isso aqui, não. Eu não creio que Jonatas era escalador profissional. Não creio que ele tinha o hábito de estar sempre, esse é meu esporte. Eu escalo pelo menos uma vez por semana. Todo sábado já é para escalar. Eu não encontro isso aqui na Bíblia. Jonatas costumava escalar sempre. O que leva uma pessoa a ter tanta força para subir a montanha? É quando ela quer vencer, ela decide. Peraí, esse inimigo não vai continuar me subjugando, essa situação não vai ter controle sobre mim. Eu não vou ficar debaixo da romanceira esperando alguma coisa acontecer do nada. Eu preciso agir. Isso tem que entrar no espírito do povo de Deus. Porque o povo de Deus, muitos, a luta. E o problema, e o inimigo, e as pedras, a perseguição é muito grande. Tem inimigo, ele me tirou os ferreiros para pagar muito caro, para afiar isso aqui. Ele não vai afiar minha espada. E eu pude ir lá lutar, mas olha o tamanho do penhasco aí. Eu não dou conta de escalar isso aí, não. Eu até queria, sabe? Olha o penhasco aí. Quantas pessoas que dizem, isso eu não sei, eu não vou, é porque eu não sei fazer isso. Mas eu não creio que Jonatas tinha experiência em escalada. Mas ele queria vencer. Ele queria enfrentar, ele não queria ficar ali diante daquela situação inerte, passivo. Ele não viu que era um penhasco íngreme, ele viu. Tinha desfiladeiro de cá, de lá. Ele viu. Mas é o que eu digo para você sempre, tudo é espírito. Quando uma pessoa tem espírito de vitória, ela se atreve, ela arrisca,
ela encara. Ela não cruza os bracinhos e fica ali esperando, debaixo da romanceira. Ele disse para o rapaz, vamos lá. Porque é sabido que se o Senhor quiser salvar, abençoar, ele faz com muito ou com pouco. Não tem isso. E às vezes as pessoas não entendem isso. Quantas pessoas que não estão além, porque elas estão aprisionadas a alguma coisa. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho aquilo outro, não tenho aquilo outro, não tenho aquilo outro. Bom, Jonatas podia falar, bom, nós não temos espadas, nós não temos soldados bem armados, eu não entendo de escalada, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Mas ele foi muito sábio na colocação dele. O Senhor pode dar livramento com muito ou pouco, não importa. Depende do espírito que está na pessoa, da fé que ela está manifestando. O que faz a diferença na vida de uma pessoa não é se ela tem muito ou pouco. O que ela tem. Mas é o espírito que está nela. A fé que está na vida dela. Em ação. Em ação. Muitos aqui não se atreveriam a escalar um penhasco. Aí você traz para a tua vida. Para os penhascos da vida. Que se você se atrevesse, encarasse, sem medo, você daria condições para Deus te honrar. Mas muitos, a hora que ele olha, ele já dá um passo atrás. Não dá. Não vai. Não consigo. Ele já diz, não é para mim. Não consigo. Mas como é que Deus pode ajudar? Como é que Deus pode operar? Como é que Deus pode dar o livramento, operar o milagre? Se a pessoa já é barrada ali. Não, isso aqui eu não consigo. Não consigo escalar isso aqui. Isso aqui eu não dou conta de fazer. Isso aqui não é para mim. Quantas vezes Deus quer dar uma vitória grande para uma pessoa e ela usa essa expressão? Nem vou tentar, porque isso não é para mim. Nem vou, não é para mim. Quantas vezes Deus quer colocar algo grande nas mãos da pessoa e ela já diz, nem vou, porque não é para mim. Nem vou, não é para mim. Não sou capaz. Tinha um exército lá e o rei estava debaixo da romanceira. Tomando uma fresca. Exército sem espada. Os filisteus dominando. O que vamos fazer? Não tem nada para fazer. Pessoa que tem espírito, ela não cruza os braços. Eu quero mais da minha vida. Para a minha vida. Eu não vou ficar debaixo dessa situação, não. Eu vou agir. Esse foi o espírito. O Senhor pode dar vitória com muito ou com pouco, não importa. Depende da fé. Vamos lá. O escudeiro diz, bom, eu vou com você. Chega ali ao penhasco. Ele escalou só usando mãos e pés. Não tinha equipamento de segurança. Ele chegou lá. Tem um exército lá. O que é que ele usou? Olha o espírito dele. Vamos fazer com que eles nos vejam. Mas tem gente que ele se esconde do problema. O Jonatas disse, vamos fazer com que eles nos vejam. Eles precisam nos ver. Tem gente que ele não quer ver. Ele não quer ser visto. Ele não quer confrontar o inimigo, o problema. Vamos fazer com que eles nos vejam. E é o seguinte. Se eles falarem para a gente esperar, é porque não é o Senhor. Mas se eles falarem, venha cá, é porque Deus está nisso. Quando eles disseram, venham cá, que nós vamos dar uma lição em vocês. O que é que ele disse? Vamos ver se você lembra. O que é que ele falou? Hoje, o que é que ele falou aqui?
Siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Israel era ele e o escudeiro. Tinha uma arma só. Ele usou, olha o espírito forte. Olha o espírito forte. Venha cá, nós vamos te dar uma lição, nós vamos te mostrar. Ele para sem medo. Porque dentro dele havia uma força. Aquela força interior que eu sempre bato. Que é o espírito da vitória. Que por mais que a gente fale, quantas vezes eu falo sobre isso, às vezes quando a pessoa põe o pezinho lá fora, que ela tem que enfrentar e guerrear suas guerras, ela se deixa levar por outro espírito, não da vitória. Siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Israel era ele o escudeiro. Ele foi com tanta força que ele foi derrubando e o escudeiro matando, derrubando e o escudeiro matando. Em 2 tempos ele matou 20 de uma vez só. O restante, eles entraram em pânico, diz a Bíblia. Tiveram medo, um desespero tão grande, que a Bíblia diz que a terra tremeu. Eles entraram em confusão, ficaram perturbados. Saúl, de onde ele estava, viu os filisteus fugindo naquela perturbação. De repente eles começam a atacar um a outro, que nem malucos. Israelitas que tinham sido traidores, deixaram os hebreus de Israel e bandearam para o lado dos filisteus, voltaram tudo. Outros israelitas covardes estavam tudo escondidos, começaram a sair dos seus esconderijos e entraram na guerra também. E a Bíblia diz, assim o Senhor deu vitória a Israel. Mas essa vitória não teria acontecido. Os covardes não teriam saído dos seus esconderijos, os traidores, bandeado, voltado para o lado certo. Filisteu não teria um atacado o outro, entrado em desespero, em pânico. Se Jonatas não tivesse tido a coragem de ir sozinho, porque o pai dele estava debaixo da romanceira, mas ele viu a situação, aquilo incomodou, é aquela revolta positiva, é aquilo que mexe dentro da gente e diz, chega, eu não vou continuar assim, chega, eu não vou morrer assim, chega, eu não vou continuar sendo subjugado, chega. É aquele momento que vem aquela revolta, aquele espírito forte que diz, chega, eu vou fazer alguma coisa, eu vou em Deus. Chega. E dentro desse espírito, quando esse espírito predomina, domina a vida da pessoa, e a pessoa se deixa levar por ele, porque é muito fácil ser levado pela incredulidade, pelo medo, pelas chateações da vida. Você vê que sem parar tem um chateado, chateada, desanimado. Por quê? Porque se deixou levar pelo espírito da chateação, pelo espírito da incredulidade, pelo espírito da derrota. Agora, por quê? Que é tão fácil se deixar levar pelo espírito da covardia. Por que não se deixa levar, ser levado pelo espírito da vitória, da coragem? Muitas vezes Deus está impulsionando a pessoa. Mas a pessoa não se deixa, ela não permite que Deus a conduza. Ela se deixa levar pelos obstáculos, pelas dificuldades, e não pela convicção, como foi Jonatas. E você vê que uma pessoa, quando está determinada a vencer, não tem penhasco, não tem exército filisteu, não tem falta de arma, se tem muito ou tem pouco, tem coragem para arriscar. Ele se atreve a encarar aquilo. E Deus é com ele. Ele diz, eu vou.
Porque o Senhor pode dar vitória, pode salvar com muito ou com pouco, tanto faz. Se Ele quiser dar vitória, Ele dá. Eu vou. Ele disse, eu vou fazer uma experiência. Vocês mandar ficar porque não é de Deus. Aí a gente volta. Mas se eles falarem, venha, é porque o Senhor vai nos dar essa vitória. Ele disse, vem cá que eu vou te mostrar uma lição. Siga-me. Porque o Senhor hoje os entregou nas mãos de Israel. Um sujeito sozinho com um escudeiro atrás. O exército de Israel está todinho lá. Cerca, por exemplo, só com Saúl tinha 600 e poucos homens. Sem espada. Porque os filisteus, com tanta força, tinham arrancado todos os ferreiros. O Saúl debaixo da romanceira. Mas lá estava Jonatas. O Espírito de Deus certamente o impulsionou, porque o Senhor nos impulsiona. Mas muitos, quando têm a oportunidade de agir, se acomodam, retrocedem, se intimidam. Minha gente, não é esse o espírito que Deus tem para o seu povo. Isso tem que entrar dentro de você. Nós queremos muito. Está diante de nós. Mas muitas vezes nós temos que escalar o penhasco. Nós temos inimigos que estão lá, que têm força para destruir. Nós precisamos ter a coragem de arriscar, encarando esses desafios todos e tantos outros que se colocam à nossa frente. Esse ano de grande colheita, Deus quer fazer grandes coisas. Mas muitas vezes, para vencer algo grande, que aos olhos humanos é impossível, nós precisamos ter a coragem de fazer coisas surpreendentes. Nós queremos ser surpreendidos por Deus continuamente. Mas muitos não surpreendem a Deus. Quando Deus espera uma atitude corajosa da parte da pessoa, a pessoa age de forma covarde, retrocede, se acomoda. Deus nos quer sonhando. Deus nos quer sonhando mais, reabrindo poços, cavando mais. Deus nos quer olhando para coisas grandes, para coisas grandes. E seguindo. Esse desafio que Jonatas enfrentou sozinho com seu escudeiro. Isso aqui era loucura para qualquer pessoa, qualquer um. Tanto é que ele saiu escondido. Porque se ele pedisse opinião, ninguém ia deixar. E eu gosto disso. É aquele tipo de pessoa que quando ela sente de Deus, ela não fica pedindo opinião, porque ela sabe que tem muita gente que vai ter um espírito contrário e vai dizer, isso não é para você, ele vai matar. Muitas vezes uma pessoa com uma opinião errada mata o sonho, mata a determinação, arranca a ousadia do outro. O outro estava tão ousado, chega um, joga um balde de água fria, ele às vezes aceita. O Jonatas saiu sozinho, caladinho, não contou a ninguém o que ele ia fazer. A ninguém. Era uma loucura aos olhos humanos. Mas aquilo era a manifestação de uma fé viva, corajosa. E está aí. Os filisteus não teriam sido derrotados. O Senhor não poderia ter dado nas mãos de um pessoal acomodado. Então isso tem que entrar dentro do teu espírito. Como é que Deus vai dar vitória para uma pessoa acomodada? Uma pessoa que está debaixo da romanceira. Eu vou colher muito esse ano. Debaixo da romanceira, não. Vai não. Debaixo da romanceira, não. É escalando penhascos que você vai colher muito. Não vai. Tem gente que vive de promessas. Um dia minha vida vai mudar, um dia eu terei, um dia eu serei, um dia estarei. Um dia. Se você não começar a fazer agora, esse dia nunca vai chegar.
Eu conheço pessoas que passaram a vida inteira dizendo: um dia serei, terei, estarei, viverei, conquistarei. Morreu no viverei, mas não viveu. Entendeu? Acabou. Porque não tem essa. Ah, Deus vai olhar, vai ter dozinha de mim, debaixo da romanceira? Vai não. Ai, não, eu sirvo ao Senhor e Ele um dia, Ele me dará, Ele fará, Ele vai operar mediante o seu poder de ação e reação. Poder de ação, quando você age e reage. Muitos estão longe, estão aquém do que Deus está esperando dele. Quando ele precisa agir, ele não age. Quando ele precisa reagir, ele reage muito mal. Eu sempre bato, e vou voltar a dizer. Você não encontra um soldado de elite, gente atuando de uma forma superior, se ela não passar pelos treinamentos rigorosos. Você aguenta o tranco. Mas muitas pessoas, quando ela se depara com algo difícil, ela já se entrega às lamentações, às reclamações, às preocupações, à ansiedade, ao pânico. É sempre aquela coisa: ai, cadê Deus? Porque Deus, porque isso, porque aquilo. Deus não espera esse tipo de reação de nós. A coragem, a resiliência, a determinação. Como é que pode ter um vitorioso que não aguenta choque? Resiliência é você suportar choque, pancada. E você mantém o espírito. O diabo está o tempo todo tentando nos convencer de que Deus não está conosco, não vai agir, de que nós não somos capazes, que isso não é para nós, que é melhor desistir, largar para lá. Às vezes eu encontro pessoas que às vezes simplesmente porque ela está meio chateada, frustrada, sei lá o que não aconteceu, ela já está usando a expressão: ai, acho que eu vou desistir. Vou desistir. Vou desistir. Desistir do quê? Ai, não sei, não está acontecendo. Ah, tá. Vou desistir. Ah, não está acontecendo. Eu não sei, o diabo consegue bloquear a capacidade de inteligência de uma pessoa de tal maneira que a pessoa acredita que parando de buscar a Deus, a vida dela vai virar por cento mil maravilhas. Longe de Deus. O problema dela é essa luta da minha vida que eu sirvo a Deus. Porque se eu não servisse a Deus, minha vida está um mar de rosas. O problema da minha vida é que eu sou cristão. Porque se eu não fosse cristão, tenho certeza que eu estaria vivendo outra situação. Há pessoas que agem assim. O problema da vida dele é Jesus. Jesus não é a solução para alguns, é o problema. Para alguns é problema. Ele age como se Jesus fosse o problema. Jesus fosse o problema. Não a solução para a vida dele. Por que vou desanimar da fé? Se eu sei que se eu não vencer com Jesus, se eu não vencer com Cristo, eu vou vencer aonde? Com quem? Que Deus. Acontece que nessa vida tem frio, tem calor, tem chuva, tempestade. Tem dias ensolarados maravilhosos. Tem dia que vem tempestade. Ontem, quem não viveu aquele dilúvio na madrugada, à noite? Hoje já tinha sol. Tem dias que tem batalhas mais fortes. Mas peraí, Deus é comigo, a vitória é minha, eu tenho que seguir. É o que Deus espera de nós. Essa reação, manter o espírito.
Eu tenho que enfrentar o inimigo. Ele está me algemando. Ele tá ganhando força sobre a minha vida. Eu preciso agir. Ah, mas tem um penhasco aqui. Então não dá. Você vê que quando uma pessoa quer vencer, ela decide: eu serei uma pessoa realizada, eu serei uma pessoa vitoriosa, eu serei uma pessoa abençoada, eu serei. Não tem não para mim. Não tem embaraço, não tem impedimento que vai me deter. Não tem essa de que isso não dá, aquilo não dá. Eu estou em Deus, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. E aí o que a pessoa faz? Eu tenho que escalar o penhasco, eu escalo. Não existe isso, eu não tenho experiência. Eu vou, Deus é comigo. Peraí, eu não tenho um exército comigo, é só eu e o escudeiro. Peraí, o Senhor pode dar vitória com muito ou com poucos. Independe se eu tenho ou se eu não tenho isso. Se eu tenho ou não tenho aquilo. Isso aqui é deixar Deus ter o controle sobre a vida. Porque tem gente que ele para de viver e de seguir na vida dele. Porque, eu não tenho, se eu tivesse aquele amigo, se eu tivesse aquele padrinho, se eu tivesse um currículo melhor, se eu tivesse aquele curso, se eu tivesse aquilo lá, se eu tivesse, eu não tenho, então não dá. O Jonatas disse: o Senhor pode livrar, salvar, com muito ou com pouco. Depende da fé da pessoa, do espírito que está nela. Não tem essa, tenho pouco, não venço. O Senhor pode dar vitória com muito ou com pouco, não importa. Importa a fé. Eu posso nunca ter escalado, mas quando eu determino dentro de mim, eu vou escalar, eu vou passar por isso, eu vou encarar isso, Deus é comigo. Eu escalo e dá certo. Com as mãos e os pés. Sem equipamento de segurança. Seja o que for na vida. Mas eu vou lá enfrentar os filisteus. Você viu que os filisteus tinham força sobre eles. Os filisteus estavam bem armados. Israel não tinha uma espada. Ou melhor, tinha Saul e Jonatas. Ele teve a coragem de ir lá. Você vê que o espírito dele estava tão forte em fé, que ele disse: siga-me é o escudeiro. Ele é o escudeiro. O Senhor deu vitória, já os entregou nas mãos de Israel. Ele representou, ele estava ali como representante de Israel. Ele se colocou como representante de Israel. Eu sou Israel e o Senhor vai me dar vitória. Isso é espírito, minha gente. Eu sou de Deus e o Senhor vai me dar vitória. Eu tenho o Senhor dos exércitos por mim. Então eu vou e o Senhor já entregou nas minhas mãos. Eu sou de Deus. Eu represento Deus aqui. Eu sou embaixador. O Senhor já entregou essa situação nas minhas mãos. Essa vitória é minha. E ele derrubava o escudeiro, matava. Derrubava o escudeiro, matava. Como 2 pessoas mata 20 no estalo. O restante entra em pânico com 2 ali. A terra tremeu, diz a Bíblia. Entraram em pânico. Começaram a se matar, a fugir, a correr. É isso. Esse é o espírito. Esse é o espírito. Aí traidor volta, covarde sai da toca. Aí tem gente de tudo quanto é gente. Tinha traidor, tinha covarde na toca. Agora, exemplo a ser seguido é o de Jonatas. É esse o espírito que tem que dominar a tua vida. Amém? Pega o seu projeto, coloque-se em pé comigo.